Bem-vindo ao canal História Catarina. Hoje vamos explorar um tema apaixonante: a memória histórica das pessoas que idealizaram uma época romântica no imaginário coletivo, o tempo dos trens, levando e trazendo sonhos pelos trilhos, sonhos daqueles que viveram ao ver e ouvir o trem chegar e partir em várias estações. A HC número 14 trouxe na capa este tema: Olha o Trem, História das Ferrovias, organizado por mim e abordado na primeira parte pelo artigo de Ralf Menut Giesbrecht. Nas curvas sinuosas das memórias, os apitos dos trens ecoam como melodias, conduzindo os corações pela nostalgia dos dias que já se foram. Os trilhos se estendiam como linhas de poesia, traçando caminhos para os sonhos dos viajantes que buscavam novos horizontes, compartilhando sorrisos e lágrimas ao som do trem que seguia seu curso implacável. No crepúsculo dourado, os trilhos se fundem com a paisagem, pintando um quadro de nostalgia e melancolia, onde cada apito distante é um eco das lembranças que insistem em permanecer vivas no coração daqueles que testemunharam a era dos antigos trens de passageiros. Nas fotografias amareladas, os rostos dos ferroviários e dos passageiros se entrelaçam. Conexão humana em uma era em que o ritmo dos trens ditava o compasso do tempo. Nas estações abandonadas, o tempo repousa em silêncio, guardando as lembranças dos passageiros que partiram em busca de aventuras e retornaram com histórias para contar. A história das ferrovias em Santa Catarina começa com a ideia nos anos 1870 do século XIX, no litoral. A construção da estrada ferroviária Dona Teresa Cristina foi aberta em 1884. Seria, em princípio, parte da linha São Francisco do Sul e Porto Alegre, que ainda deveria ser construída. Mas as minas de carvão que deveriam alimentar suas cargas para o porto de Imbituba mostraram-se ineficientes em 1887, e a construção da linha ferroviária pelo litoral foi sendo constantemente postergada. Houve prejuízos constantes por ter em seus trilhos apenas trens de passageiros, que jamais sustentaram sozinhos ferrovia alguma. Um projeto nacional aconteceu no final do Império, alguns dias antes da proclamação da República, em 1889, quando Teixeira Soares ganhou a concessão para a linha que ligaria a cidade de Itararé, em São Paulo, a Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A intenção era construir a linha para colonizar suas margens, fomentar o processo de ocupação em Santa Catarina, no meio-oeste, das áreas ao longo da linha e, com isso, gerar cargas para a ferrovia. Boa parte da ferrovia passaria por Terra Virgem em Santa Catarina, na região da área contestada por este estado e pelo Paraná. A linha de trem era uma maneira de o Brasil tomar posse definitiva dessas áreas, quase totalmente desabitadas. Sem falar que havia um componente estratégico de cunho militar, pois havia questões de longo tempo de disputas territoriais com a Argentina. Então,
Houveram dois motivos importantes para a construção dessa ferrovia, que passava pelo território catarinense: estratégia militar e colonização da região. Somente em 1908, o primeiro trecho catarinense foi aberto. Esse trecho era de União da Vitória até a nascente do Rio do Peixe, onde se formaria a cidade de Calmon. As dificuldades para a construção da linha não foram poucas. Quase 5.000 trabalhadores participaram na construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. A terra ao longo do Rio do Peixe era desabitada e selvagem. Assim, somente em dezembro de 1910, a linha chegou com uma ponte provisória de madeira sobre o rio Uruguai, ao local hoje conhecido como Marcelino Ramos, em território gaúcho. Em 1912 arrebenta a Guerra do Contestado. Diversos pontos da linha São Paulo-Rio Grande foram incendiados. Várias estações foram incendiadas. Quanto ao Vale do Rio do Peixe, começou seu desenvolvimento com a fundação de diversas cidades, quase todas formadas das estações instaladas no final da primeira década do século XX, por meio da ferrovia Santa Catarina, no Rio do Peixe. Devido a problemas de alagamentos, uma linha alternativa partindo de Mafra e ligando a Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, foi iniciada em 1939, tendo sido terminada em 1965, ligando Mafra a Lages. A linha foi construída pelo Exército, que fixou sua sede em Rio Negro e tornou-se conhecida como Tronco Principal Sul. Essa linha foi matando aos poucos a velha linha Itararé-Uruguai. No início dos anos 1980, apenas trens mistos serviam aos escassos passageiros que dela se utilizavam. Os trens foram saindo dos trilhos para os museus. Cada vez mais a exclamação "Olha o trem!" era proferida, pois os trens foram escasseando nos trilhos e nas estações. Em 1996, a linha São Paulo-Rio Grande até o Rio Uruguai já estava praticamente abandonada. Porém, os saudosos amigos do trem se alegram com um trem turístico puxado por uma locomotiva a vapor que roda todos os finais de semana entre Piratuba e Marcelino Ramos. Muitas linhas de trens jamais se tornaram o que se sonhou para elas. A linha entre Mafra e São Francisco, no litoral, sobrevive com um tráfego de cargas. O trecho entre Mafra e Porto União está abandonado. E quanto à velha e pioneira ferrovia Teresa Cristina no litoral? Essa reviveu no começo dos anos 1920. Suas linhas foram reformuladas em grande parte e hoje a linha gera lucros para a concessionária que manteve o nome da ferrovia. Seus trens de passageiros cessaram de trafegar em 1970. E quem diria? A velha estrada sonhada no século XIX, no litoral, voltou a reviver sonhos nos planos para se construir o trecho São Francisco-Imbituba, no litoral. Mas muitos se perguntam com apreensão: sairá do papel? Sairá do papel desta vez 150 anos depois, com tantos pontos fracos, e negativos na história das ferrovias em Santa Catarina? Os seguintes dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias assombram. O transporte de cargas nas ferrovias em Santa Catarina cresceu 5,18%
em 2023. Foram movimentadas 6,7 milhões de toneladas. Mas, diante do potencial do modal ferroviário, os números ainda são números muito modestos. Foram milhões de toneladas de grãos, de carvão mineral, de cargas containerizadas, combustíveis, fertilizantes. Então, amigos, saudosistas do tempo dos antigos trens de ferro, há uma outra maneira de se exclamar: olha o trem, na sociedade contemporânea. Sim, a ampliação do uso de linhas férreas para transporte de carga e passageiros em Santa Catarina e no Brasil. Segundo especialistas, há uma vantagem e há um significado que vai muito além do nosso saudosismo com os apitos dos velhos trens do século passado, que passaram em alguma estação de nossas vidas. Você acha que a logística das estradas de ferro deve ser ampliada? Veja bem, é consenso entre autoridades e pesquisadores o seguinte: o transporte ferroviário tende a ser mais econômico para o transporte de carga em longas distâncias, reduz os custos logísticos e torna os produtos mais competitivos no mercado global. O transporte ferroviário é mais eficiente em termos de energia e emite menos poluentes do que o transporte rodoviário. O aumento do uso de ferrovias retiraria parte da carga das estradas, reduzindo acidentes e custos de manutenção das vias rodoviárias. A construção e modernização de linhas férreas poderia promover o desenvolvimento econômico em regiões menos desenvolvidas. A integração entre ferrovias, portos e outros modos de transporte otimizaria a logística de transporte de mercadorias. Em resumo, segundo autoridades e especialistas, impactos muito positivos para toda a sociedade aconteceria na ampliação e uso do modal ferroviário. Projetos de ferrovias de Santa Catarina estão sendo discutidos em audiências públicas em 2024. Então agora eu lhe pergunto, amigo, é um sonho? Talvez a história, a geografia dos velhos trens, com todo o simbolismo no histórico familiar de muitas pessoas, sirva de inspiração para novos projetos de homens modernos do presente. Você pode adquirir o PDF desta edição 14 da revista. O acervo completo da História Catarina está disponível em PDF. Você pode escolher edições específicas que lhe interessarem. Entre em contato pelo WhatsApp 49 998 39 7624 ou pelo e-mail historiacatarina@gmail.com. Nosso agradecimento ao jornalista e pesquisador Ernói Matiello pela sessão de imagens. Se inscreva no canal, curta o episódio e compartilhe. Amigos, até o próximo episódio. Aqui desse vagão o mundo é mais bonito. Vejo um menino abraçado ao avô. Ouve-se um apito, já é Marcelino. Estação do Rio do Peixe, a máquina parou.
Vou desembarcar pra tomar um café. Enquanto o trem não sai na estação, espero.